Bom dia, turma! Hoje vamos dar sequência ao nosso assunto de função quadrática e vamos ver quando a questão pedir para determinar as raízes ou zeros da função polinomial do segundo grau. Então, exemplo 1. Vamos obter os zeros da função f de reais em reais definida pela lei f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, a gente vai fazer igualando o f de x a zero. Então, o que vai acontecer? Ó? F de x não é x ao quadrado menos 5x mais 6. E aí eu vou igualar a zero. Então, o que está aparecendo aí? Uma equação do segundo grau. Então, a gente precisa resolver ela. A gente vai fazer pelo método de Bhaskara. Antes, vamos ver quem são os coeficientes A, B e C. Então, o A aqui vai ser igual. O A é aquele número que está do lado do x ao quadrado. Se não tiver nenhum número aparecendo, é porque vai ser 1. 1 vezes x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Então, o meu A aqui vai ser 1. O B vai ser quem está do lado do x, que é o menos 5. E o C é o meu termo independente, aqui, ó, que vale 6. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar o delta. O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então, o delta vai ser igual. No lugar do b, eu vou colocar menos 5. Como ele está negativo, a gente coloca entre parênteses, ó, menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 6. Então, delta vai ser igual. Menos 5 vezes menos 5 vai dar 25. Resolvendo essa multiplicação aqui, ó, menos com mais dá menos. 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Então, delta vai ser igual a 1. Lembra que eu falei na aula passada que hoje eu não vou construir nenhum gráfico, mas toda vez que o delta for maior que zero, significa que essa parábola, né, o gráfico, irá cortar o eixo x em dois pontos distintos. Então, continuando aqui a resolução, agora vamos achar os valores de x, né? Então, aqui eu tenho que x, a fórmula é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o A. Então, o x vai ser igual a menos o B. O B também é menos 5. Então, como eu não posso colocar assim, ó, gente, menos 5, a gente coloca o menos 5 entre parênteses. Então, vai ser menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que o delta vale 1, sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, o x nada mais é do que menos com menos dá mais 5. Então, aqui dá 5, mais ou menos raiz quadrada de 1, que vale 1. Isso aqui divididos por 2. Então, o meu primeiro valor para x, ó, x1, vai ser igual a 5, desculpa. Aí eu vou usar o mais primeiro, tá? 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1, 6, divididos por 2. Então, o meu x1 vai ser igual a 3. Agora, vamos determinar o x2. Vai ser igual a 5. Eu não usei aqui em cima o mais, agora eu vou usar o menos. 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1, 4, divididos por 2. Então, o x2 vai ser igual a 2. Então, o que a gente achou aqui? Os dois pontos onde a parábola irá cortar o eixo x. Que pontos são esses, gente? Ó, quando o x for 3, o y a gente chamou de 0. E qual é o outro ponto que a parábola vai cortar o eixo x?
quando o x for 2, o y também vai ser 0. Exemplo 2. Ele pede para calcular as raízes reais da função dada pela lei. F de x igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Então, ele pode pedir para calcular as raízes da função quadrática ou, como foi no exemplo 1, obter os zeros da função f, né? Da função quadrática, que é a mesma coisa que ele está pedindo. Então, eu vou igualar o f de x a 0. Então, o que eu vou ter? 4x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 0. Então, agora a gente tem que resolver essa equação do segundo grau, onde o meu A vale 4, o B vale menos 4 e o C vale 1. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual a B, que vale menos 4, então a gente coloca entre parênteses, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 4, vezes o C, que vale 1. Então, delta vai ser igual. Aqui, menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que dá 16. Resolvendo essa multiplicação aí, menos com mais dá menos, 4 vezes 4 vezes 1, 16. Então, meu delta está sendo igual a 0. Lembra que eu falei na aula passada? Quando o delta for igual a 0, a parábola ela vai cortar o eixo x em um único ponto. É quando a gente acha duas raízes reais e iguais, né? Quando x1 for igual ao x2. Então, a fórmula do x, né, é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, x vai ser igual a menos o b, que é menos 4, mais ou menos a raiz de 0, né, porque o delta vale 0, sobre 2 vezes o a, que vale 4. Gente, raiz quadrada de 0 dá 0. Então, essa parte aqui, a gente pode ignorar ela, porque vai dar 0. Então, o que sobrou aí dessa minha fórmula? Eu tenho, que x1 vai ser igual ao x2, que vai ser igual a quanto? Menos com menos dá mais, né? Então, aqui vai ficar 4, divididos por 2 vezes 4, que é 8. E aí, a gente pode simplificar, né? Vou dividir por 4 em cima e embaixo. Então, o x1 vai ser igual ao x2, que vai ser igual a 1 sobre 2. Ou seja, em que ponto, né, que a parábola vai cortar o eixo x? No ponto, quando o x for 1 sobre 2, o y está sendo quanto? 0. Então, por isso que quando delta é igual a 0, a parábola só corta o eixo x em um único ponto, porque a gente acha duas raízes reais que são iguais. Terceiro e último exemplo da aula de hoje. Vamos calcular os zeros reais da função dada por f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 4. Então, se ele está pedindo para achar os zeros reais, a gente vai igualar a f de x a 0. Então, eu vou ter aqui, 2x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a 0. Aí, vamos determinar quem é o coeficiente a, que vale 2, o b, que vale 3, e o c, que vale 4. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual a 3 ao quadrado, né, menos 4, que está na fórmula, vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 4. Então, delta vai ser igual a 3 ao quadrado, 9. Resolvendo essa multiplicação aí, menos com mais dá menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32.
Então, delta vai ser igual. A gente pega o maior menos o menor, né? 32 menos 9, que vai dar 23. E aí a resposta tem o sinal do maior número, né? Então, vai ser menos 23. O que acontece quando o delta ele é menor que zero? Ou seja, ele é um valor negativo. Não vai existir raiz real, ou seja, a parábola ela não corta o eixo x, né? Porque não vai existir um x real. Portanto, essa função não tem zeros reais, né? Porque na hora que você for calcular a raiz quadrada de menos 23, não vai pertencer, né, aos reais. O que não vai pertencer aos reais? Raiz quadrada de menos 23, né? Deixa eu até colocar aqui mais completinho. O x seria menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, o x vai ser igual a menos 3 mais ou menos a raiz de menos 23 sobre 2 vezes a. 2 vezes 2, 4. Então, é nessa parte aqui, ó, que a gente diz, né, a raiz quadrada de menos 23 não pertence aos reais. Portanto, essa função não tem zeros reais. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula.